aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa escola de idiomas online for Language. Hoje nós vamos ver o passado em italiano, il passato. Então, se você ainda não assistiu a nossa videoaula sobre il verbo avere, você tem que parar esse vídeo e assistir. Por quê? Porque essas videoaulas estão conectadas, ok? E vai te ajudar muito a entender o passado. Então, vamos começar. Aqui nós temos justamente o verbo avere, né? E esse verbo aqui é o verbo ter. O que significa io, tu hai, lui ha, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Seria eu tenho, você tem, ele tem, ela tem, nós temos, vocês têm, eles ou elas têm, ok? E por que eu estou apresentando esse verbo? Justamente porque ele vai fazer parte desse passado aqui. É como se eu estivesse apresentando um passado composto para vocês no italiano, certo? Ele vai usar esse verbo aqui como auxiliar do verbo principal que nós iremos colocar no passado. Existe um passado mais direto, né, como normalmente nós usamos no português, mas eu estou ensinando para vocês esse tipo de passado e acredito que vai ser até fácil de entender a lógica aqui, tá bom? Então, eu já mostrei para vocês o verbo auxiliar e aqui estou mostrando que seriam os verbos principais, né? Então, nós vemos essa lista aqui, participio passado, participio, né? Então, nós temos aqui o verbo parlare, em preto, certo? Que seria falar, e o seu participio seria parlato. O que seria isso? Falado. É como no português a gente não tem falado, comido, dançado, brincado. É como se eu estivesse dizendo isso, tá bom? Então, parlare seria falar, parlato, falado. Cercare seria procurar, cercato, procurado. Leggere seria ler e letto seria lido. Scrivere seria escrever, scritto, né? Escrito. Aprire, abrir, aperto, aberto. Dormire seria dormir e dormito, dormido, ok? Isso tudo vai fazer sentido, gente. Eu sei que pode estar meio confuso aí, mas vamos dar uma olhada nos exemplos, ok? Nós temos o seguinte, notem isso na tela de vocês. O primeiro seria, io ho parlato. O que eu estou dizendo aqui? Tá aqui numa tradução bem literal. Eu tenho falado, ok? Eu tenho falado. É como se eu estivesse dizendo, eu tenho falado. Então, tudo direitinho no seu devido lugar. Eu. O, tenho, parlato, falado. E eu botei aqui entre parênteses, é como se eu estivesse dizendo, eu falei, né? Como se eu estivesse falando no passado, ok? Então vocês vão seguir essa lógica usando o particípio dos verbos, só que antes você está usando o verbo ter. Isso não é tão difícil assim, ok? Existe uma lógica por trás disso. Então é como se eu estivesse falando, eu tenho falado, você tem falado, tu hai parlato, lui ha parlato, ele tem falado, né? Mas eu posso ver como se eu estivesse dizendo, eu falei, você falou, ele falou, ok? Então vemos outros exemplos aqui, você pode conferir a tradução. Io ho parlato, tu hai cercato, lui ha letto. Por que a gente não repete isso? Io ho parlato, tu hai cercato, lui ha letto, ok? Só um detalhe, gente. Toda essa questão aqui, essas frases, esses exemplos, é interessante que vocês pratiquem, certo? Então, por exemplo, se vocês veem que existe essa lógica por trás, façam anotações e tudo mais, procurem praticar, né? Usar justamente a lógica do que eu estou ensinando para vocês em relação a isso. E o detalhe mesmo também é o seguinte, a gente não é obrigado a usar o pronome nesses casos aqui. Por exemplo, se eu quiser dizer ho parlato, eu estou dizendo tenho falado. Também vai significar, digamos que a mesma coisa. Então, não sou obrigado a usar esse pronome. Era isso que eu queria falar. Depois a gente tem outros exemplos. Noi abbiamo scritto, voi avete aperto, loro hanno dormito. Então, repitam comigo. Noi abbiamo scritto. Voi avete aperto. Loro hanno dormito. Ok? Então vejam como as coisas se encaixam, se combinam aqui, né? Vocês podem conferir, pausar e dar uma olhada
Se você tiver alguma dúvida, você pode colocar nos comentários. Poxa, professor, não entendi isso, tá meio esquisito, tá meio estranho. Enfim, eu acredito que ficou bem claro, né? Suponho, porque é só usar essa lógica. E até parecido em certa forma com o português, eu digo assim, posicionamento, a tradução das palavras é algo que faz sentido. Normalmente a gente não vai usar o passado assim no português, chegar para uma pessoa, olha, eu tenho falado com ele. Mas no italiano você usa esse tipo de passado. Então você pode dizer, ho parlato con lui. E tá justamente esse primeiro exemplo aí. Ho parlato con lui ieri, né? Eu falei com ele ontem. Hai dormito troppo. Você dormiu muito. Abbiamo scritto un libro insieme. Então escrevemos um livro juntos, ok? Por que a gente não repete isso daqui? Ho parlato con lui ieri. Hai dormito troppo. Abbiamo scritto un libro insieme. Ok, pronto, é isso. Meu conselho para vocês é que vocês deem uma olhada justamente no particípio, né? Que vocês vejam o particípio de cada um dos verbos no italiano, né? Ou não cada um, porque são vários verbos, mas os mais comuns, ok? Isso é fácil de achar na internet, procurar fazer uma pesquisa simples, você acha os verbos mais comuns em italiano e vocês vão aprendendo para que fique mais fácil de se expressar e falar no passado. A gente usa muito o passado quando a gente se comunica normalmente, então esse é um tema muito importante. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, nos sigam no Instagram. E se vocês gostariam de entrar em contato com a gente, aí está um número, certo? E algo muito importante, você tem interesse de fazer uma aula experimental totalmente gratuita? Dá uma olhada na nossa descrição, certo? Um link que está na descrição e preencha um formulário que vai te levar a isso, a esse objetivo de ter uma aula experimental com a gente, tá bom? É isso, se Deus quiser, até a próxima.